Estamos de volta para abordarmos o tema de cirurgias em otorrinolaringologia. Para quem não assistiu o vídeo passado, a gente iniciou alguns comentários e falou quais eram as indicações das cirurgias pro nariz. Hoje nós vamos falar o que você precisa saber e o que você precisa fazer antes de uma cirurgia de garganta. Ok? Antes de começar, por gentileza, se inscreva no canal, ative as notificações para que você fique sabendo todas as atualizações de otorrinolaringologia e para que você consiga colocar na descrição suas dúvidas também. Fiquem à vontade. Vamos lá. As cirurgias da garganta, elas normalmente são 4 modalidades mais comuns em otorrinolaringologia. Primeiro, adenoidectomia, cirurgia das adenoides. Segundo, amidalectomia, cirurgia das amígdalas ou tonsilas palatinas. Tá? Terceiro, são essas duas cirurgias combinadas. E a quarta modalidade chama uvulopalatofaringoplastia, que ela é uma cirurgia para ronco e apneia, ok? Então vamos lá. O que nós devemos saber e fazer antes dessas cirurgias? Antes, no dia anterior, nós sugerimos uma hidratação bastante vigorosa. Então, para adultos, uma média de 2 litros de água ao longo do dia. Para crianças, uma média de 1 litro de água ao longo do dia. Fazer alimentações ou refeições não volumosas. Fracione essas alimentações. Café da manhã, uma fruta ou iogurte no meio entre o café da manhã e o almoço. Fazer um almoço leve. Uma refeição, fruta ou iogurte, barrinha de cereal entre o almoço e o jantar. E o jantar tem que se encerrar no limite do tempo do jejum que a gente solicita no dia seguinte. Combinado? Então vamos lá. Fora isso, deve evitar qualquer tipo de medicação, a não ser que o seu médico recomende. Combinado? Antes da cirurgia, você não pode, de forma alguma, estar com piercings, apliques, cílio postiço, unha postiça, nada desse tipo de coisa. Isso prejudica completamente a cirurgia. Combinado? Então vamos lá. Por volta das 10 horas da noite, se a cirurgia acontece entre 6 e 7 da manhã do outro dia, você deve estabelecer jejum completo, absoluto, ou seja, a interrupção completa da ingestão de alimentos e de água até o dia seguinte, obedecendo o período que o seu médico pediu, habitualmente de 8 a 10 horas. Perfeito? Com tudo isso pronto, o que acontece? Ao se dirigir ao hospital, não esqueça de carteirinha, documentos, levar todos os exames que o seu médico solicitar. Depois de feito isso, chegar ao hospital no horário determinado, ok? Habitualmente, nós pedimos 1 ou 2 horas antes do período da cirurgia. Então, se a cirurgia acontece às 7 horas da manhã, chegar por volta das 5h30, 6 horas, perfeito? Bom, se fizer tudo isso, a chance da cirurgia ser cancelada, acontecer alguma coisa, é muito pequena, certo? Vamos supor que a cirurgia ocorreu, está tudo bem, tranquilo. A gente vai falar agora das recomendações depois da cirurgia. Normalmente opera-se de manhã e vai embora ao final do dia. Então, no dia seguinte, o que a gente recomenda aos pacientes, tá? Em primeiro lugar, a hidratação, ela continua idêntica. Então, mais ou menos 2 litros de água no adulto ao longo do dia e 1 litro para a criança. Se ultrapassar esse volume, não tem nenhum problema. Segunda, e a parte acho que mais importante do pós-operatório de cirurgia de garganta, seja ela para qualquer cirurgia que eu falei anteriormente, a alimentação obrigatoriamente ela é de fria para gelada e obrigatoriamente líquida para pastosa. Exemplo de alimentos que você pode, obviamente, água, sucos, vitaminas, milkshakes, caldos desde que sejam gelados. Então assim, não precisa utilizar alguns alimentos que não sejam agradáveis de comer frio. Então abuse desses alimentos que eu falei. Gelatina é uma ótima opção, tá? Sorvete batido com frutas amassadas, isso à vontade. Cuidado com alimentos muito duros para não machucar a região que foi abordada cirurgicamente.
Combinado? Bom, vamos lá. Terceira coisa, desculpe, repouso. Nós precisamos ficar em repouso relativo. Não significa que você não pode levantar, ir ao banheiro, fazer uma atividade que seja dentro de casa, estudar. Muitas vezes nós liberamos o paciente para trabalho em home office, não tem nenhum problema, ok? Perfeito. Medicações, seguir as medicações à risca, tudo aquilo que nós colocarmos na receita, perfeito? E uma quarta coisa importantíssima, isso daqui vocês têm que prestar atenção, fica com a gente. Isso daqui a gente não pode abrir mão de forma alguma, tá? Além das medicações, nós não podemos deixar que vocês façam exercício físico de jeito nenhum. Então, caminhada sobre o sol, exercício físico intenso, tipo academia, corrida, piscina, bicicleta, de forma alguma, tá? Para os adultos, atividade sexual de forma nenhuma, não deixa de ser exercício físico, combinado? E obedecer a data do retorno. Por quê? Porque essa cirurgia de garganta, ela tem um incômodo muito grande, eu deixei para falar agora no final, porque vocês têm que prestar atenção nisso. Se você seguir todas as orientações de hidratação, dieta, repouso e as medicações, você vai sentir menos dor que o habitual, porque são cirurgias doloridas. Principalmente quando se aborda a amígdala e quando faz a cirurgia do ronco e apneia, que é a úvulo-palato-faringoplastia. Combinado? Se você obedecer, se você seguir essas recomendações no dia antes da cirurgia, tiver uma boa noite de sono, obedecer o jejum e no dia seguinte, garanto que você chegará no nosso retorno com tudo ok, tá? O mais otimizado possível. Nesse vídeo, a gente acabou de falar tudo o que você precisa saber e fazer antes e depois de uma cirurgia de garganta. Além disso, na nossa equipe, quando a gente indica uma cirurgia, a gente entrega aos pacientes um caderninho físico ou a gente encaminha por e-mail, por WhatsApp, todas as orientações antes e depois da cirurgia. Esse vídeo é muito esclarecedor para você ter um resumo, uma resenha de tudo aquilo que a gente coloca como orientação para vocês. Combinado? Muito cuidado se você estiver nessa situação. A gente está aqui para dar esse suporte, mas é uma das soluções mais efetivas para alguns tipos de doença de garganta. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e as dúvidas a gente vai tirando. Próximo vídeo nós falaremos sobre cirurgias endoscópicas nasosinusais.